Parte do que torna a filmografia de Alex Garland tão instigante é sua proeminente virtude de não subestimar a inteligência do público, promovendo discussões que perduram muito além dos créditos finais. Assim, em seu filme mais recente, Men, Faces do Medo, o cineasta opta por revisitar dilemas de obras anteriores, como as relações abusivas vistas em Ex Machina, Instinto Artificial, e as sequelas do luto retratadas em Aniquilação, mas desta vez, elevando o tom à enésima potência. O enredo segue a jornada de Harper, Jessie Buckley, que, após uma tragédia pessoal, viaja sozinha para uma bela casa de campo no interior da Inglaterra, na esperança de encontrar um lugar para se recuperar. Mas alguém ou algo da floresta ao redor parece estar perseguindo ela. O que começa como um pavor latente se torna um completo pesadelo habitado por suas memórias e medos mais sombrios. Tendo escrito e dirigido este novo expoente do terror folclórico, Garland demonstra total domínio da narrativa, estabelecendo, inicialmente, uma atmosfera contemplativa ambientada em uma belíssima paisagem bucólica, sob o olhar atento do diretor de fotografia Rob Hardy, da minissérie Devs, e logo em seguida, rompendo abruptamente o tom pré-estabelecido de modo a gerar estranheza e desorientação. Dessa forma, à medida que a trama avança, o roteiro abandona gradativamente as convenções do gênero para abordar de forma alegórica a influência do patriarcado na sociedade, a partir do trauma da protagonista e da imensa culpa que ela carrega. Como de costume, Jessie Buckley entrega uma performance nada menos que memorável, repleta de nuances e sutilezas que ajudam a tornar sua personagem crível mesmo diante de eventos surreais. Rory Kinnear, por outro lado, tem a tarefa hercúlea de personificar diferentes tipos de masculinidade. O anfitrião Joffrey, que instintivamente adota uma postura paternalista e protetora. O religioso moralista que não pensa duas vezes antes de culpar a vítima. Um jovem que ofende mulheres por diversão. Um policial que faz pouco caso de uma denúncia de assédio. Entre outros estereótipos masculinos extremamente caricatos e unidimensionais. E de fato, embora à primeira vista pareça que a obra sugere que os homens são todos iguais, os inúmeros personagens interpretados por Kinnear são meramente uma alegoria da masculinidade tóxica presente em diferentes esferas da sociedade patriarcal. Como se Harper inconscientemente, em seu processo de luto, tivesse que confrontar a figura opressora com a qual teve que lidar toda a sua vida para finalmente superar seu trauma e seguir em frente. Em outras palavras, a história busca representar um conflito interno motivado pela herança do patriarcado, capaz de dilacerar até mesmo homens cujas expectativas não correspondem à realidade. Para não cometer o erro de soar reducionista, é preciso ressaltar a quantidade absurda de referências de cunho religioso e folclórico a perder de vista. Da maçã mordida por Harper sem o consentimento de Joffrey, bem como Eva provando o fruto proibido no Jardim do Éden, a escultura do Homem Verde interpretada como um símbolo de renascimento. Além de tantos outros relacionados ao homem e à natureza, dor e prazer, vida e morte. Men, Faces do Medo. É definitivamente uma experiência única, desafiadora e visceral. Portanto, não é recomendado para quem procura respostas em vez de perguntas e evita gatilhos emocionais. Embora muitos possam torcer o nariz para sua narrativa um tanto abstrata e absurda, no final acaba soando como um grito preso na garganta de tantas mulheres, há muito silenciadas pela mesma sociedade patriarcal que se cala diante do verdadeiro absurdo presentes em nosso cotidiano. O que é Men Faces do Medo? A trama de Men. Faces do Medo é bem simples, na verdade. Nela, acompanhamos a personagem Harper, Jessie Buckley, uma mulher de meia-idade que aluga uma casa de campo nos arredores de Londres a fim de relaxar. Até aí tudo certo. Porém, o motivo para ela fugir de Londres em busca de paz é assombroso. Ela testemunhou o suicídio do próprio marido, James Papa Essiedo. Após uma tremenda discussão, Harper diz que irá se divorciar de James e que não aguenta mais o comportamento do amado que, de amoroso, não tem nada. Isso porque, ao longo da narrativa, descobrimos que James era um cara extremamente obsessivo, possessivo, ciumento e violento.
Motivos que levam Harper a querer a separação. James não aceita a decisão da moça e, como resposta, se joga do prédio em que o casal morava, enquanto Harper está dentro de casa, vendo tudo da janela de seu apartamento. Traumatizada, pelo episódio, ela decide dar um tempo de tudo e ir para a tal casa isolada no interior para esquecer o que aconteceu, se é que isso é possível. Na residência calma, cercada de árvores, plantas e silêncio, Harper conhece o locador do espaço, Geoffrey, Rory Kinnear, um homem levemente esquisito e prestativo que, a princípio, parece inofensivo. Ele mostra a casa para Harper, dá dicas do que fazer na região e faz questão de mostrar que está sempre disponível caso ela precise. O único contato da protagonista com a realidade se dá por meio digital, nas conversas diárias pelo celular ou pelo notebook que ela tem com sua melhor amiga, Riley Gale Rankin, com quem compartilha sua experiência e seus pensamentos. A estadia de Harper vai bem, até o momento em que ela dá de cara com a figura de um homem nu e assustador, em um túnel durante uma caminhada na floresta que cerca a residência. A partir daí, o rapaz passa a segui-la e uma série de bizarrices começa a acontecer, colocando Harper em grande perigo. Man é um soco no estômago, do início ao fim. Garland foi muito assertivo e eficaz ao criar uma obra que consegue não apenas causar medo e tensão, mas que também possui várias camadas narrativas, uma vez que a trama é uma grande alegoria, com diversas críticas e metáforas, sobre um tema principal: os comportamentos tóxicos dos homens em relação às mulheres. Nesse sentido, o título do filme já entrega bastante, já que a obra retrata, essencialmente, homens e suas diferentes faces problemáticas frente a figuras femininas. Durante a história, portanto, Garland se preocupa em expor como determinados padrões e ações masculinas podem afetar e prejudicar mulheres, que não deveriam ter que aguentá-las, mas que, infelizmente, ainda são seus principais alvos. Para sintetizar essa ideia central, Man utiliza a protagonista Harper como uma espécie de cobaia e principal alvo de diversos males e atitudes terríveis. Primeiro, ela é abusada emocionalmente e fisicamente por seu marido, James, que, como já citado aqui, é ciumento, violento e imaturo emocionalmente. Quando ela decide finalmente deixar o homem, ele a chantageia emocionalmente e diz que irá se suicidar caso ela parta. O que ele faz? Jogando toda a responsabilidade do casamento falho nas mãos de Harper, o que, claro, não é culpa dela. Após essa primeira experiência horrível, Harper tenta se recompor, mas seu trauma apenas aumenta à medida em que ela tem contato com outros homens ao longo da narrativa, todos interpretados por Kinnear, que faz um ótimo trabalho ao viver diferentes personagens, todos com peculiaridades e características distintas, mas igualmente assustadores. Ao retratar todos os personagens masculinos do filme através do mesmo ator, Garland passa a mensagem de que comportamentos tóxicos podem estar presentes em todos os homens. Ou seja, eles seriam iguais a partir do momento em que escolhem, conscientemente ou não, reproduzir as mesmas atitudes problemáticas. E essa ideia é reforçada ainda mais na bizarra sequência final do longa, em que homens vão nascendo uns dos outros, sim, literalmente, dando a entender que essa toxicidade masculina em relação às mulheres seria cíclica e passada de geração para geração. E, enquanto esse padrão não for quebrado, nada mudará. E o filme acerta ao deixar bem claro quais seriam alguns desses padrões comportamentais durante as interações de Harper com figuras masculinas. O padre, por exemplo, diz a ela que a culpa do suicídio de James é de fato dela, já que ela não teria dado outra chance ao rapaz. Um absurdo, claro. O mesmo padre, aliás, apresenta alguns desejos sexuais em relação à protagonista e, em uma cena específica, revela à garota que teria sido ela quem colocou esses pensamentos na cabeça dele. Ou seja, ela teria que deixar de ser mulher ou de sair de casa a fim de evitar que homens a desejem? Existem diversos outros casos similares demonstrados na narrativa, mas falar de cada um deles deixaria o texto muito extenso. Mas acho que você entendeu a ideia. Ao fim, Harper parece conseguir, mesmo que temporariamente, vencer seu trama em relação a James, que é o último homem a nascer na grotesca cena final, indicando que ele era uma das raízes do trauma da moça. Porém, a narrativa brinca conosco ao colocar em cena a melhor amiga de Harper, que aparece para socorrê-la.
E adivinhe só, ela está grávida. Dessa forma, o filme coloca uma dúvida na nossa cabeça. Será um menino a nascer? Se sim, como? Ele será quando crescer? Entrará nesse ciclo vicioso de toxicidade ou o romperá? Seja como for, Man é um grande tapa na cara e ajuda a elucidar ainda mais um importante tema, que não pode, jamais, ser deixado de lado. Inscreva-se no canal, comente e curta o vídeo, por favor. Muito obrigado!